Vamos entrando, chegou a hora. Oba, oba, oba. Débora, bem-vinda. E ó, já começa a bombar. Vocês estão demais, hein, Josi? Um beijo, obrigado pelo carinho. Olha aí, Carnevale Alves, Dani. Gente, que legal, hein? Muita gente bacana aqui, ó. Pô, a audiência sempre bombando. Eu tenho que agradecer a vocês todos. Vocês têm feito muita diferença aqui nas minhas reflexões pela web, né? Eu já falei isso várias vezes. Eu tinha um pré-conceito com as lives e estou vendo o quanto isso é maravilhoso, o quanto a gente tem estabelecido conexões muito legais. Eu tenho uma coisa muito legal assim, é que a gente tem conseguido fazer aqui papos, né, de uma hora que a gente não tem conseguido fazer no mundo físico, né? Essa facilidade da gente se encontrar. E eu tenho selecionado a dedo pessoas que realmente têm marcado a minha trajetória, né? Eu que viajo tanto, faço tanta palestra, assisto tanto conteúdo, tenho tentado trazer aqui todas essas pessoas que me inspiram e que de alguma forma eu acho que podem inspirar e trazer o que eu de fato acho que é importante nesse momento de quarentena, que é reflexões realmente transformadoras, assim, né? A gente está num momento a gente está se questionando tanto, né, o que a gente pode mudar, e aí acho que é legal trazer pessoas importantes. E o meu convidado é o Dr. Frederico Porto. Eu quero contar para vocês como é que eu conheci esse cara. Esse cara, a gente foi fazer um evento junto, né, para a Mineradora Anglo-América, um evento muito bacana, que falava muito sobre a mudança de cultura. Nós éramos 3 palestrantes e a gente fez uma plenária junto para todos os líderes, né? Tínhamos um desafio enorme, um projeto de comunicação muito bonito da Anglo-América. E aí eu cheguei, né, a gente chegou próximo, né, um do outro, e eu comecei a conversar com esse cara. Sabe quando você tem aquelas conversas transformadoras, aquelas conversas que ficam para sempre na sua cabeça? Foi isso que aconteceu. Eu tive uma conversa maravilhosa com o Frederico, a gente não conseguia parar de falar um com o outro. E aí eu falei, cara, eu tenho que te levar, tem que botar um alto-falante nisso que você está fazendo. Aí fui ver a palestra desse cara, divertidíssima e ao mesmo tempo cheia de percepções lindas e bacanas, né? Eu sou um cara, vocês sabem, eu falo muito sobre o óbvio e ele também fala sobre o óbvio, mas, né, entrando dentro da nossa cabeça. É um intelectual, um cara com uma cabeça realmente privilegiada e eu queria muito que vocês aproveitassem bastante esse tempo. Muita gente querida aqui, ó. Marcelão, um beijo, querida Giza. Eu vou acenar aqui para você. Deixa eu falar um negócio. Erlan, querido, um beijo para você. Querido, grande amigo. Lígia, obrigado. Jardel, olha que legal. Obrigado, cara. Obrigado, irmão. Tenho tentado retribuir todo esse carinho que vocês trazem para cá. Kel, um beijo. Olha que legal. Ah, que bom, Paty. Eu fico muito feliz. A gente tem... Dri, um beijo, meu amor. Dri Vacari, obrigado. Muita gente legal mesmo. Carlinhos, querido. Carlos Ney, um beijo. Que legal. Liege Camargos, querida, você que é querida, sempre comigo aqui, né? Babi, muito legal. Obrigado, Josi. Vamos fazer mais reflexões hoje. Muita gente legal mesmo. Oi, que maneiro, irmão. Saudade também, cara, de operar os áudios aqui, né? Vamos que vamos. Paty, eu vou chamar já o nosso querido convidado. Tamis, um beijo, meu amor. Obrigado pelo seu carinho também. Olha só, muita gente bacaníssima aqui, ó. Bia Igreja, família Igreja toda que eu adoro, que eu encontro na igreja também, não é brincadeira não é pegadinha não. Mamãe, que bom que você tá aqui, minha mãe querida. Então vamos que vamos chamar o querido Frederico Porto. Vocês vão amar esse cara. Sigam ele, porque vale a pena. Se possível, assistam uma palestra dele, procure as coisas dele. Olha, Doutor Frederico, beijo, meu irmão. esse é o Pedrinho Salomão, ele é. Que honra, cara. Que maneiro a gente estar junto. A honra é minha, a minha honra é minha de estar aqui com você. Muito obrigado, viu, por essa oportunidade. Que isso, cara. Eu que te agradeço, cara. Você sabe que eu tava... Isso é muito legal, né? A gente que viaja tanto para fazer tantos eventos, a gente teve uma conversa ali na sala, cara, e a gente conversou 1 hora, assim. Eu saí de lá achando que ele era o meu melhor amigo, né? Mais ou menos, sei lá, 24 horas, um dia, né? Porque... Aliás, eu li a sua biografia, eu sabia tudo, né, Pedrinho Salomão? Né? Eu contava o caso. Olha só, eu tenho irmã médica psiquiatra, falei com ela ontem, né? Sim, eu vi. Estourou, né? E eu tô acostumado com esses gênios, entendeu? Eu dou um livro, ele sabia que ia me encontrar, ele leu o livro, sabia toda a minha história. Aí ele já fez link da minha história, já fez uma análise de quem eu era, um negócio daquele.
E uma coisa que é muito legal, né? Porque essa semana foi uma semana muito importante, porque eu acho que a gente está falando muito de comportamento, todo mundo, né? Todo Isso. mundo tem falado muito, batido, tem virado uma retórica da gente falar como é que a gente vai se comportar pós-pandemia. Mas eu acho que falar sobre como a gente vai se comportar pós-pandemia, né, é uma abreviação, uma abreviação do que a gente deveria falar pré, né? Porque a gente nunca percebeu certas coisas óbvias do nosso comportamento. E eu trouxe esse trio, né? Que eu ainda tenho esse sonho de botar vocês três juntos em algum evento. O Rony Mesler da Reserva, né? Que é um cara que vai muito para a prática do comportamento. Minha irmã, né? Que é uma psiquiatra infantil do país. E você, cara, que é um cara que, além de ser um psiquiatra e ser um nutrólogo, você tem influências, né, dos astros, da fé. Cara, eu acho isso muito mágico, né? É muito encantador, de verdade. E o nosso evento, né, Pedrinho, aquele dia foi assim, viraram pra gente e falaram assim, vai atrasar, acho que atrasou uns 40 minutos, não sei, não foi? Você lembra disso? Que atrasou, né? Então nós ficamos conversando, aí que nós falamos, que bom, que nós fomos conversar, né? Não, e você tem uma coisa, cara, que é muito maneira, o Frederico, que de verdade, assim, você é encantador no sentido de encanto, assim, né? Você fica querendo escutar você e você é muito humano, né? O que é uma coisa que para mim tem muito valor. A gente conhece muitas pessoas muito inteligentes, né? Com um repertório incrível, mas que se afastam, né? Do humano, da paciência, da vontade de conversar com todo mundo. E você tem muito isso. Então, cara, você eu gosto de prosear. Eu gosto de prosear. De prosa. Prosear. Adoro prosear. Eu gosto de prosear. Cara, me conta uma coisa. A primeira coisa que eu queria perguntar para você, muito bom isso, porque eu adoro perguntar. Sempre pergunta para a gente. Falo tudo que eu quero. Quem quiser fazer pergunta, por favor, faz a pergunta na interrogação, porque ela fica aqui. Eu consigo disponibilizar para o Frederico e a gente vai embora. Se o som tiver Frederico, depois você tem que me ensinar esse negócio da interrogação. Depois você me ensina essa caixinha que tem aqui, tem uma interrogação, que as perguntas por aqui ficam como perguntas. Ele é encantador, né, Elisa? Ó, tá todo mundo falando aqui. Ô, Pedrinho, agora o problema de fazer live com carioca é que o cara é bronzeado, a gente fica branco. Você vê, olha, eu tô assim, cara, eu tô desbotado, eu tô assim, será que a luz é diferente, mano? Minha mãe, a Ganhou tá falando aqui que eu tô parecendo um camarada assim do país nórdico, que não toma sol, não. Pedrinho bronzeado, mora em Copacabana, vai ali na praia, esse aqui é o problema. Dá uma corridinha de manhã já fica assim. Pois Ô Fred, a primeira coisa que eu tenho feito uma reflexão que imagino que você compartilhe também por tudo que a gente já falou, que é o seguinte. A gente tem essa quarentena que pra gente é sugerida, né? Tanto aí, vocês estão começando a reabrir em Minas, né? Em algumas cidades já estão começando a abrir. Eu tenho visto a postura do governador daí, né? Muito aberto ao diálogo e tal. Aqui a gente já está mais fechado, mas a gente sabe de fato que a gente vai sair dessa quarentena, né? Então a gente já viu uma luz no fim do túnel e a gente começa a questionar um monte de coisa, né? Isso foi uma parada do universo, foram os astros que mandaram, foi Deus, foi a natureza. Começam aquelas conspirações, né? Todo mundo falando sobre tudo isso. E a gente achando que o mundo vai mudar porque a gente, né, se revestiu, por exemplo, de pensamentos positivos, né? Porque a gente passou a fazer mindfulness, porque a gente leu um bom livro de autoajuda, e a gente começa a acreditar nessas pseudo-fórmulas, né, de saída. E o que eu acho que, de fato, deveria ter acontecido numa quarentena, é a gente ficar mais atento para os nossos hábitos, e, se possível, mudar os nossos hábitos, né? Porque, primeiro, porque quando a gente tenta mudar um hábito, a gente entende o quanto a gente é forte, né? O quanto a gente tem como desenvolver essa cachola que está aqui, né? Para coisas boas, como a gente também desenvolve para coisas ruins. Mas mudar os hábitos mudar hábitos, né? Principalmente quando esses hábitos estão ligados a convicções que te embarreram de crescer, né? Eu reli o Quem Mexeu no Meu Queijo, e ganhei de presente a continuação dele, que é o Como Sair do Labirinto. O Spencer Johnson, o autor desse best-seller, né? Antes de morrer, deixou essa continuação. E uma das coisas, que é um livro fininho também, uma das coisas que ele fala do Como Sair do Labirinto, é que a gente deve sempre analisar se as nossas convicções estão estacionando a gente ou se elas estão impulsionando a gente para o desenvolvimento. Se elas estiverem estacionando a gente deve abrir mão delas. E se elas estiverem impulsionando a gente para o desenvolvimento, a gente deve trazê-las com a gente. Ou seja, convicções
também podem ser modificadas, podem ser Sim, deixadas de sim. lado. A gente encapsula muito essas ideias. E aí, sobre essa coisa do hábito, né? Eu, por exemplo, na Uhum, quarentena, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, cara, eu vou recuperar um hábito que eu tenho, né? Assim, vou potencializar um hábito que eu tenho, mas eu vou criar um outro hábito. Que era o seguinte, eu acordo uhum, muito cedo, sempre acordei muito cedo, né? Gosto de sim, acordar junto com o sol ou antes do sol. Então sempre acordei sim. 6, 10 para as 6 e sempre gostei das primeiras horas da manhã, né? Faço inclusive os meus esportes de manhã. Só que eu tinha uma dificuldade Uhum, de dormir cedo. Dormir cedo que eu digo é antes das 10, né? Eu dormia 11, 11 e uhum, meia e tal. Eu falei, cara, eu vou dormir uhum, cedo, eu vou dormir junto com os meus filhos e eu vou de sim. fato agora. E eu consegui mudar esse hábito, né? Eu estou dormindo muito cedo, estou acordando muito cedo enfim, tem melhorado muita coisa e tal. Então, eu acho muito importante mudar os hábitos. E eu vejo muita gente na mesma, né? É, Na mesma. é, Você tem, na tua palestra, você fala sim, muito dos gatilhos da mente, os né? gatilhos. É. Você deu aquele exemplo do elefante, que é maravilhoso, né? Sim, Do sim. inconsciente, do consciente. Você pode Isso, falar um pouquinho para a gente dessa sim. quarentena, né, de como é que É. você Uhum, enxerga isso, você que tem tantas influências, né, de tudo quanto é uhum, canto, como é que você enxerga isso? E depois, uhum, como que a gente pode trabalhar os nossos hábitos e sim. entender de onde eles vêm, de onde que vem esse nosso inconsciente que é pequenininho? Como é que eu queria que você falasse Isso. isso para a gente, que eu acho que vai Tá trazer bom? muita luz para a galera. É, nós somos escravos dos nossos hábitos, né? Como você falou muito bem, não é isso, né? Então, o segredo é ser escravo de bons, né? Ou hábitos que, como você disse, te levem para onde você está querendo ir, te faça, né, ir para frente. Eu entendo que esse momento, né, se a gente perguntar assim, o que faz o ser humano ser o animal dominante do planeta Terra, muita gente vai dizer assim, é inteligência, mas não é inteligência. Se você pegar a pessoa mais inteligente do mundo e colocar na África hoje, ela não vive 48 horas. É a capacidade de cooperar. Então, o vírus, na verdade, vem nos ensinar, na minha opinião, a cooperar planetariamente. Olha que impressionante. Não foi a mudança climática, não foi o aquecimento global, não foi a Guerra Fria, foi um vírus. Ou seja, o bicho mais primitivo no ecossistema é Maravilhoso esse isso. bicho. Ele fez vai ter que fazer a gente cooperar. Porque você vai ter que saber como é que é. Eu sei aí da China, da Dinamarca, vocês que já abriram, o que está acontecendo? Você vai ter que cruzar informações, permitir que cientistas conversem com o mundo inteiro, que eu não sei se você sabe, logo antes disso, como você falou tão bem, havia áreas tecnológicas dos Estados Unidos que não podia conversar com a China. Então, não podia trocar. Agora vai ter que trocar para crescer, porque senão como é que você resolve o problema? Né? Então, eu entendo que é um momento de cooperação como nunca houve antes. Né? E aí, é claro, como você falou, a gente é cheio de pressupostos, né? Nós não temos consciência dessas coisas que a gente carrega, a não ser igual o peixe quando ele é tirado da água, né? Então, muitos de nós, quando ficou isolado, é que você começou a ter, nossa, mas é mesmo, né? Eu tenho esse hábito. A pessoa ela se habituou tanto, né? Porque tem hábitos que eles são contextuais, nós somos um animal de contextos. E, né, por exemplo, o Pedrinho, todos nós, você tem traços da personalidade que em casa você é mais de um jeito, no trabalho você é do outro, a sua essência é a mesma, mas você tem alguns comportamentos, isso não tem nenhum problema. Só que quando você tirar de um contexto para o outro, você está agora o tempo todo no mesmo contexto, a pessoa, ela tenta para comportamento dela que ela vê, pô, é mesmo, eu vou te dar um exemplo. Uma amiga me contando, trabalha numa empresa de consultoria, foi fazer uma reunião com o presidente de uma empresa grande, ela que é a diretora da empresa de consultoria, multinacional, um consultor dela sênior e um cara. E quando abriu o Zoom, né, o programa, o consultor parecia que estava de pijama, pô, uma camisa assim, que o cachorro dele parece que mastigou e cuspiu. Ou seja, ele, o contexto da minha casa, eu vou colocar exatamente isso, porque a âncora do hábito, né, o contexto, né, você não põe gravata em casa, blazer, sei lá, então você não vai colocar. Você não Que, consegue, né, né? você não consegue. Então você pode ver que todas as lives a gente fica mais à vontade, não é verdade? É curioso. Se você pensar bem, o cara está trabalhando. Ele podia ser trabalho de blazer, ele devia estar de blazer, mas não está. Eu não vi ninguém de blazer ainda. Todo mundo, no máximo, uma camisa de botão, né? No máximo. E isso mostra o que você falou, os hábitos, né? Porque o elefante, a analogia do. Né? Eu sempre faço minhas lives com o cérebrozinho para mostrar, né? O elefante é isso mesmo que você falou, né? A analogia é ótima. O guia do elefante, que senta em cima dele, aquele homem sentado, é o córtex pré-frontal, que é a parte mais recente do cérebro. Tem 300 mil anos. O elefante tem 600 milhões de anos.
Então, né, Pedrinho, essa é a nossa luta eterna, não é isso? Ou seja, a nossa evolução espiritual como ser humano é, na verdade, para domar esse elefante. Né? Você concorda, né? Ou seja, eu costumo dizer, se o cara for ateu, ele tem que entender que o que está na Bíblia é uma sabedoria profunda de como o ser humano se comporta, por exemplo. Não é isso, né? Exatamente essa luta. Vem daí, né? A ética toda vem daí. A ética é cristã. Então, você vê, então essa é a luta eterna. E os hábitos são o quê? O hábito é uma coisa que o córtex, ou o mundo onde ele conviveu, ensinou para o elefante. Então o elefante aprendeu, e ele faz aquilo sem pensar. O curioso do hábito, como você falou, é que o hábito, nós não temos emoção ligada ao hábito. A gente escova dente, por exemplo, sem nem pensar. E o paradoxo disso é o seguinte, a pessoa resolve desenvolver um novo hábito. Igual você falou assim, vou dormir mais cedo, ou no meu caso aqui, eu brinco, que eu sempre tive um sonho, né? Eu também faço ginástica, eu corro, né? Mas eu sempre tive um sonho, Pedrinho, de fazer puxada, né? Igual o judoca, né? Você tem pinta de lutador, Pedrinho. Você deve ser bom de fazer puxada. Né? Você é lutador de jiu-jitsu, então você tem pé, você faz. Né? Porque é o tríceps. É o pescoço, né? Isso. Aí, então, eu tenho uma barra aqui na porta do meu escritório. Falei, pô, vou aproveitar essa quarentena, eu vou fazer puxada. E aí eu faço puxada 3 vezes no dia, numa borracha, uma borracha, eu coloco no joelho, né? Porque aqui você vai, ela para e você tem que segurar o queixo, né? Eu vou mudando as borrachas para poder aprender. Dificílimo, porque é um hábito que, né, eu tive que criar gatilho para me lembrar, agora é hora, né? Então eu ponho meu café para esquentar de manhã, eu faço a puxada. Né? Não que eu volto para o almoço, para o escritório, eu faço outra puxada. À noite, na hora que eu saio, vim fazer minha live, eu faço mais 10 puxadas. Então, aí, depois de 30 dias, eu faço. Aí, vamos supor que eu consigo fazer 4 puxadas, agora eu faço 8, né? Sem borracha. Vai melhorando. Então, vai melhorando. Mas o paradoxo do hábito é isso, porque no início você está entusiasmado, cheio de emoção, mas o hábito mesmo, ele não tem emoção. Então, quando a emoção vai caindo e aquele comportamento vai virando um hábito, que ele não tem emoção, o que nós fazemos? Nós paramos de fazer. A gente para. O combustível, né? O gatilho da emoção. Ela acaba. Então, para começar, tudo bem, mas para dar continuidade, não. Aí é a sua vontade. E aí você tem que impor a sua vontade. Porque exatamente quando a emoção acabar e o comportamento não virou hábito, você desiste. E aí você tem que impor a sua vontade, e mesmo que sejam em doses pequenas, diárias, né? Um pouco todo dia, é melhor do que um tanto, muito, um dia só, por exemplo, né? Aí você consegue gerar. Você fez, eu usei com, sou muita gente querida aqui, minha irmã Gabriela, minha paixão, Almir, meu irmão, Pedro Artagão, um dos maiores chefes do país aqui vendo a gente, um cara que fizemos uma live, Michele, meu amor, muita saudade, a Michele cuida dos meus filhos comigo, minha parceira de vida, tá em casa confinadinha, isso tudo vai passar, a gente vai ficar juntos, estamos morrendo de saudade de você. Cris, ó. A Cris é mineira como você, incrível também. Muita gente fala, Kika Gama, beijo, meu amor. Deixa eu te falar uma coisa, Fred. Eu falei pra minha esposa, convenci ela a fazer exercício, a Marília, com uma citação tua. Né? Ela falou, eu não vou aproveitar esse momento. Eu falei, vai. Ela falou o seguinte, você vai andar 5 minutos por dia. Ela falou, 5 minutos? Você tá de sacanagem comigo? Eu falei, mas olha só, o Frederico me ensinou que é justamente pra você achar isso. É pra você achar que é sacanagem. É pra você ter vergonha, ter vergonha de não fazer. Vergonha. Eu falei pra ela. Falei, vergonha de não fazer. Então você vai dar 5, nem que você desça a escada do prédio, você vai ter vergonha de não fazer. Né? O hábito, ou pelo menos essa possibilidade de mudarmos os hábitos, ela começa com pequenos desafios, né, Fred? Você acha que é a melhor forma de a gente começar? Nós somos. Há um erro de achar que você tem que começar grande. Aí você desanima, porque. Você lembra que eu faço a outra analogia, né? Que enquanto o cérebro, né, ele absorve milhões de bits de informação, né? O córtex pré-frontal só lida com 40 bits por segundo. O cérebro como um todo recebe milhões de bits. Então, para você, quando você tem você vai fazer uma hora de ginástica, você vai gastar 38 bits desses 40. É muita coisa. Agora, se o hábito é pequenininho, se o comportamento é pequenininho, você gasta pouco bit. Aí o elefante fala assim, tá bom, 5 minutos. O elefante aceita. Ele aceita. Aí a pessoa fala assim, não, doutor, mas isso o quê? Eu falo, não, você tem que considerar o elefante como se ele fosse um encosto na sua vida. Entendeu? Ele é um encosto, né? Porque é por isso que o camarada vai pro ar, ele não fala que vai ficar 20 anos sem beber, não sei se você entendeu, eu falo isso. Ele fala que vai ficar um dia. Um dia. Porque se ele falar 20 anos, o elefante fala assim,
O quê? 20 anos sem um porre? Ah, mas nem de jeito nenhum. É hoje mesmo que a gente toma um porre desse, né? Você vai enganando o elefante, né? Você vai enganando o elefante, né? Vai enganando o elefante. Você vai ludibriando ele. Ô, Fred, você tem, na nossa conversa ali, né? Eu fiquei muito... alguém perguntou aqui, você conversou com seu pai sobre essa parada do mundo, né? Você conversou com seu pai? Bom, primeiro, apresenta o seu pai pra galera. Sim. E você conversou com ele? O que veio disso aí? Você fala assim, pra galera que não sabe. A Pedrinho também soube no dia lá, foi uma situação até muito engraçada, né, Pedrinho? Eu não sei o que eu falei com o Zé Augusto, né, que estava ao nosso lado, que era eu, você e o Zé Augusto falando, né, da Hatch Hairs. Querido Zé Aí eu falei assim, não, eu sou... Aí uma falou assim, quem é seu pai? Eu falei, eu sou filho do Laí Ribeiro. Aí eu me lembro de alguém lá, foi assim, Adriana, né, eu falei assim, mas como? Como você é filho do Laí Ribeiro? Eu sou filho do Laí Ribeiro. Então, não, é claro, né, assim, o pai fez uma live, vai fazer uma live amanhã exatamente sobre o Covid, né, e esse momento nós estamos passando, uma perspectiva bem médica da situação, né, porque eu acho que a gente vive uma situação agora, é o seguinte, né, Pedro, nós subimos na árvore, igual quando você era criança e subia na mangueira, né, no pé de manga, você já subiu. E aí uma hora você para e fala, vou descer, agora como é que você desce, né? Aí você tem que chamar, mãe, vamos tirar aqui de cima da árvore. Exatamente isso. Não é isso? Então, o isolamento o mundo fez. Agora, como voltar, ninguém no mundo sabe ainda, não. Nós vamos ter que aprender com quem já voltou, né? E talvez uma das coisas é pensar o seguinte, cada pessoa, o índice de infectividade, o contágio chama R0, né? É quantas pessoas uma pessoa infectada contamina, né? Isso é que faz esse vírus ser diferente. Provavelmente o R0, é claro, você vai concordar comigo, depende da sua interação. Se você é um caixa de supermercado, seu R0 é muito alto, né? Se você é um camarada como eu que atende 1 em 1, meu R0 é mais baixo, não é? Então a gente devia classificar as áreas do trabalho por R0, criar normas para cada uma e se ir liberando. Né? Você concorda? Concordo plenamente, inclusive. Aí, já fazendo uma pergunta, bom você falar sobre isso, porque é uma pergunta que eu queria muito fazer para você. Né? Você é um cara que você se aprofunda muito no comportamento humano, né? E eu acho que quando a gente fala de Covid, a gente está levando muito pouco em consideração, né, o que a gente poderia criar de comportamentos producentes, né? E realmente transformadores. Ninguém está falando disso, né? Está todo mundo reduzindo a humanidade, né, a uma incapacidade de mudar hábitos, né? Se a gente falar, por exemplo, do cinto de segurança, né, a gente ainda é de uma época em que não se usava cinto de segurança. E hoje a gente não consegue ligar o carro sem cinto de segurança porque a gente se sente mal, né? Tudo é a forma como é implementado. Então, você me deu uma deixa aqui de uma coisa que eu já venho falando há muito tempo. Primeiro, eu acho muito nocivo e muito irresponsável a gente tomar qualquer tipo de partido por um único ponto de vista. Se eu for conversar com o infectologista, ele vai me dar muitos argumentos e eu vou me convencer de que, né, por exemplo, talvez a gente deva nunca sair do lockdown na vida, porque a gente vai ter sempre... Isso é verdade. Eu ouvi de um que você tem que ficar 16 meses em lockdown. Eu falei, esse cara é louco. 16 meses. E se você for falar com, sei lá, com um economista super liberal, ele vai falar, cara, a economia não pode parar. Se você for falar com um sociólogo, né, ele vai falar, peraí, cara, vamos avaliar esse problema como um problema da sociedade, né, que é a minha pós-formação. Se você for falar com um filósofo, ele vai entrar no... Então, assim, o que a gente precisa, eu acho que exatamente como você falou primeiro, né, a gente criar formas e formatos para a gente vencer tudo isso. Né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o discurso polarizado que a gente insiste em fazer e travestir de tolerância, porque a gente tem falado muito isso. Né? Nós somos muito tolerantes. Isso, para mim, é um grande mal da humanidade atualmente, para a gente se desenvolver. É essa intolerância de não aceitar uma opinião diferente da nossa. Né? Você que tem você que é um cara multidisciplinar, né? Porque você tem a questão do sistema imunológico, né? Você entende muito disso, que vem da parte como nutrólogo. Você entende do comportamento não só da psique como psiquiatra acadêmico, né, letrado, mas como um cara que se dedicou a perceber muito comportamento. E você ainda tem uma influência dos astros, né, e da fé, porque você também é um cara de muita fé. Como é que você juntaria, né, esses pontos para dar um panorama, se é que é possível para a gente, do vírus,
da capacidade de nos infectarmos e do quanto a gente pode ou não controlar isso. Eu escutei aliás, é um próximo convidado que eu estou tentando conciliar a agenda, eu escutei uma entrevista do Pondé na CNN, que foi muito interessante. No final da entrevista, a entrevistadora Bárbara perguntou para ele, pediu para ele dar 3 dicas de coisas que deveriam ser feitas para não pirar no confinamento. E ele falou 2, e na terceira ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu acho que você tem que sair de casa. E aí todo mundo abriu aquele olho, né, aquele arregalado, ele falou, não é para fazer churrasco, para se juntar, aglomerar, não. Mas é para você botar a cara na rua e dar bom dia para a pessoa do prédio, ou para você andar em volta do quarteirão e ver que a vida continua, que o sol nasce, que o carro passa. Porque você vai desenvolver ou você vai continuar a trabalhar uma coisa que é fundamental, que é coragem. E muita gente está perdendo a coragem. Você acha que você vai abrir a boca, o vírus vai entrar e que vai te matar. Aí você entra dentro de uma loucura e você começa a pirar em cima disso com fake news, como disse, a primeira grande pandemia da era do WhatsApp. Então, como é que você vê tudo isso? Como é que você vê essa conjuntura de fatores e como é que você acha que isso de fato está acontecendo no mundo ou não está, ou que tem de exagero e que não tem? Eu vejo uma coisa que, quando você disse, a falta... Que é o seguinte, não é que as pessoas não confiam que a gente vai mudar. Não, é porque lá no fundo de todo mundo está o seguinte, nós vamos mudar, nós vamos voltar sem mudar nenhum comportamento. E isso não é verdade. Concorda? Então a pessoa quer negar a circunstância para dizer assim, não, nós vamos voltar igualzinho. Não. Nós vamos voltar com outros hábitos diferentes. Provavelmente você vai ver daqui para frente dos invernos as pessoas com máscara, igual no Japão, né? Isso vai ser mais frequente. Vai ser permitido, né? Você não vai olhar para um cara e achar, o que esse cara tá de máscara? Que coisa estranha aqui no metrô. Isso vai ser permitido. Então, eu acho que em parte é isso. É você não aceitar que ao voltar nós vamos ter novos comportamentos. Eu enxergo, se você concordar comigo, que eu gravei até um vídeo, né? Que foi um dos vídeos meus mais vistos, que é o dilema ético, que é a discussão entre o utilitarismo e o universalismo, que vai, né? Quando se discute, volta ou não volta. Primeiro que é muito curioso, se você convir comigo, todo mundo está falando da vida, não é? Eu acho muito curioso se acusar um lado, né? Quer matar. Não, primeiro eu acho que as pessoas de bem estão discutindo a vida. Como você falou, o economista está na perspectiva da economia, mas é vida. Ele fala, se ficar preso muito tempo, o pessoal começa, né, a faltar comida, vai morrer gente. Aí o infectologista fala, não, mas o vírus mata. Aí eu falo, tem outro fator que é o que você acabou de falar, é o limite humano. Quanto tempo que alguém consegue ficar de isolamento? Você quer ver, Pedrinho, você vai me confirmar se isso acontecer, você me conta, tá? Eu falei que eu fiquei percebendo, o momento que em Copacabana, eu vou dar um exemplo de Copacabana ou Santos, as pessoas mais vulneráveis, idosas, que sofrem mais por ficar isoladas, resolverem sair e andar no calçadão. Quem vai impedi-los? Porque se nós estamos fazendo isso tudo para poder poupar os vulneráveis, não é isso? E se a sua avó falar assim, não, eu vou, Pedrinho, eu vou andar no sol, eu não aguento mais, eu não consigo ficar preso. Já está acontecendo. Isso. E todos, e eu converso muito com eles, né? Só para te endossar. Eles não falam que é uma questão de rebeldia, é uma questão de saúde. Eles falam, saúde. Eu preciso pegar sol, eu preciso andar, eu preciso fazer um exercício. Isso. E é verdade. Para você ter uma ideia, por exemplo, numa pessoa de 50 anos, o impacto, mais de 50 anos, se você ficar 6 meses, vamos supor que você tem um preparo físico de 6 meses, você corre todo dia de manhã em Copacabana. Se um de camarada como... eu tenho 50, né? Se eu for acamado, eu ficar 30 dias acamado no hospital, em 30 dias eu perco todo o meu preparo de 6 meses que eu tive. Agora você imagina um idoso desse parado em casa, esse camarada que andava todo dia lá em Copacabana. Então, isso tem que ser pesado, não há dúvida, né? Ou seja, eu vi uma perspectiva... Claro, você me pensando em outras perspectivas. Uma econômica, tá. Uma do vírus em si e uma da saúde psíquica, física, quer dizer, das pessoas mais vulneráveis, né? Porque no tudo nós estamos falando da vida. Mas o que você falou, você tem que trazer esse pessoal todo para dialogar, porque as soluções apresentadas só por uma perspectiva, o que acontece? Porque o camarada, para defender o ponto de vista dele, ele desqualifica do outro. Desqualifica o outro. Como você deve ter visto alguns empresários falando assim, não, vai morrer 7 mil pessoas, isso é bobagem. O cara desqualifica, ele não entende, ele não precisa desqualificar a outra opinião para poder dar valor a dele. Pelo contrário, né? Pelo contrário. Então, isso gera o que você falou. Aí que você fica, o outro polo fica raivoso, e quando você tem raiva, você colapsa a sua cognição. E eu costumo dizer, Pedrinho, que tem ideias que nós temos ela, né? Que é o trabalho de um professor da Universidade da Virgínia chamado Jonathan Haidt. O Jonathan Haidt, ele mostra o seguinte,
que ele estuda a moral, né, a política, a polarização. O indivíduo o nascimento, onde ele viveu, ele é mais de direita, o outro é mais de esquerda. Então é como se a ideia o tem, ele não tem a ideia. Então, se ele não é aberto a conversar com o outro, ele provoca, o que ele faz é colapso. Então, ninguém conversa com ninguém. E você só pode trazer a responsabilidade para você. Ou seja, eu tenho que arrumar um jeito de conversar com um indivíduo que pensa diferente de mim, de uma maneira que eu não gero nele uma raiva, porque senão ele vai colapsar a cognição. Ele não vai querer enxergar o outro ponto de vista. Ele se fecha, não é verdade? Vazio, né? Ele se fecha. E aí é isso que você vê. Né? Você acha que esse cuidado, por exemplo, né, da mente, aí eu vou fazer uma autocrítica, né, ou pelo menos um exercício de vulnerabilidade. Eu dificilmente fico doente, né? Eu tenho hábitos relativamente bons, eu nunca bebi na minha vida, não tenho de álcool, nunca fumei nada, né? Sempre fiz esporte e tal. E a minha esposa, por exemplo, que é mais, né, hipocondríaca, tem coleção de remédio em casa e tal, ela fala, cara, você não fica doente, você cura. Quando você começa a ficar gripado, você vai dar um mergulho no mar e vai correr na praia. Nunca vi isso, né? E você realmente está negação da doença. Aqui em casa eu curo a minha, você sabe como é que é a minha gripe, né? A minha também acha que eu sou doido. Eu não tomo remédio, eu tenho uma febre bruta na primeira madrugada, no dia seguinte eu estou curado. Tá bom. Só tenho uma febre, um pico febril eu curo. É assim que eu sabia. Né? Não tem mar para eu pular aqui, Pedrinho? Não tem mar? Oi? Não tem praia em Minas Gerais, não tem mar. No febre, ó, tem que queimar na febre. Querida Adriana Griner, que juntou a gente os dois juntos, eu que fiz. Foi ela mesmo, foi verdade. Foi você mesmo. Ela. Um beijo enorme. Querida, isso é. O quanto você acha que se preparar psicologicamente, né? E trabalhar e fazer esse trabalho, né? Eu acho também assim, de ser otimista, né? De acreditar na vida e tal. O quanto isso efetivamente. Eu sei, né, que tem estudos, por exemplo, que falam que no teste de pacientes com fé e sem fé, os com fé melhoram mais rápido, não é por uma questão espiritual, é por uma questão de mente e tal. O quanto que isso, num momento como esse, onde você só tem notícias ruins, né, e onde a sensação que se tem é de que essa ansiedade, né, compulsória está piorando cada vez mais por conta desse confinamento. O quanto esse pensamento positivo realmente... Porque eu tenho falado muito, né, que se o pensamento positivo é bom para trabalhar a mente, ele é muito ruim para mudar o mundo, né? Porque pensamentos positivos sozinhos geram inércia. O que muda o mundo são as atitudes positivas. Mas nesse ponto de vista, nesse prisma aqui, né? No prisma do enfrentamento, o quanto que isso é realmente importante, Fred? Ou você acha que isso é do indivíduo e não é importante? Isso não adiantaria fazer um trabalho desse com as pessoas? Bem, como você é empresário, você tem livros, né, sobre a sua maneira de gerenciar, né? Eu digo que os líderes, né, e os gestores e nós temos que ter um otimismo realista, que é o paradoxo Stockdale. Né? James Stockdale era o almirante Stockdale, preso, torturado. Isso, exatamente. E você sabe que ele ficou 8 anos preso no Vietnã. Quando ele foi livro que tem essa teoria, o livro do Jim Collins. Né? Isso, Feitas para Vencer. É o Feitas para Vencer, né? É o Feitas para Vencer, né? O do Paradoxo Stockdale eu acho que está no de bom excelente. O Feitos para Vencer é maravilhoso. Mas tem dos dois. Então o Stockdale, quando ele foi solto, depois de 8 anos, dos poucos sobreviventes lá do campo, a jornalista perguntava assim, comandante, o senhor sobreviveu porque era otimista? Ele falou, não, os otimistas eram os que morriam primeiro. Ela perguntou, por quê? Porque o camarada falava assim, no Natal... Ele falava, eu vou sair no Natal. Eu vou sair no Natal. Ele não tinha controle sobre isso, o Natal chegava, ele não saía, ficava deprimido e morria. E ela perguntou assim, e o senhor? O que o senhor falou? Ele falou, eu nunca perdi a fé que eu ia sair de lá, mas eu nunca neguei a dura realidade que eu estava. Então esse é o paradoxo. E eu costumo dizer que você tem que fazer isso e focar a sua atenção naquilo que você controla. Você não nega a realidade. Né? Você sabe, e vai sair, né, Pedrinho? Como aqui nós estamos falando, daqui 3 meses, né? Nós vamos do isolamento sair antes, mas da pior das, né, o mundo vai voltando. Aqui em agosto o mundo vai estar de volta, né? Isso aqui não é a Segunda Guerra Mundial, né, que durou 5 anos, né? Fica parecendo que a humanidade nasceu ontem. Dá vontade de ser meu amigo. Se você vê, esse tempo que eu estou aqui, eu resolvi estudar todas as pestes. Se você for reestudar no século XIV a peste negra, dá até medo, rapaz. Morreu 1/3 da Europa. Né? Então, focar naquilo que você tem controle
E por quê? Então, eu tenho uma fala que eu digo o seguinte, o título da minha palestra atual, que eu faço online para as empresas, do medo que paralisa, a esperança que faz agir. Porque tem que ser uma esperança que faz você agir, focar no que você controla. E eu sempre gosto de lembrar que depois da peste bubônica, você teve a Renascença, que foi o período mais criativo da humanidade. O melhor período para o desenvolvimento da humanidade. Isso. Porque depois da Segunda Guerra Mundial, a moda em Paris fez as melhores criações dela, da história. Exatamente. A ousadia. Então, porque além da libertação da criatividade humana, muitas tecnologias que estavam esperando a mudança social para ser adotada foram. Porque a gente acha que a tecnologia ela surge e a gente adota. Não. Você tem que ter uma mudança social. Exemplo, a máquina a vapor existia no Egito. Provavelmente o gênio que inventou lá no Egito chegou para o faraó e falou assim, faraó, essa pedra aí, eu coloco lá no alto da pirâmide. O faraó falou, o que eu vou fazer com os 10 mil escravos que eu tenho? Nada. Você ficou guardado 1.900 anos, né? Esperando um dia a Revolução Industrial acabar com a escravidão e aí você trazer a máquina. Então é isso que a gente tem que entender. Com essa mudança que provavelmente vai ocorrer, social por causa do vírus, isso aqui, né, Pedrinho? Quantas lives? Nós não teríamos feito uma live dessa, nós agora vamos nos encontrar outras vezes para bater papo, né? Você, como eu, você deve ter feito isso, saiu do Rio de Janeiro para ir a São Paulo fazer uma reunião de 1 hora e voltar. Não vai mais? Não, cara. Ninguém vai desperdiçar a vida com isso, não, cara. Aqui, você ainda pega o Santos Dumont, que é pertinho, agora eu saio daqui... Você vai para Confins, pô. Eu fico mais no carro do que dentro do voo. Então você imagina, 1 hora e 20 para chegar a Confins, vamos supor, 1 hora e 15 de avião, 1 hora de reunião, volta. Tem cabimento no próximo desse? Loucura. Não tem. Uma loucura que a gente fez. Exatamente. Isso aí. Em cima disso, tia Laís, querida, tia Laís Pascoaletti, amiga da minha mãe de ginástica, malha junto há 50 anos. Amiga da minha mãe que bombam também. Ô Fred, você falou um negócio que puxou um gatilho para 2 coisas que eu tenho falado, que eu queria trocar com você aqui, escutar a sua opinião. Primeiro é o seguinte, a gente tem... uma coisa que me chamou muita atenção e me chama muita atenção nas pessoas que modificam a minha vida de alguma forma e me inspiram, né? E tô falando sem nenhuma demagogia. Eu te falei isso quando a gente saiu. Eu falei, cara, eu quero que você... Inclusive, depois eu tenho que falar sobre o livro. Eu falei que eu queria sobre o livro, é verdade. Escrever o capítulo. Alguma coisa lá no livro e tal. Uma coisa que me chamou muita atenção e que eu aprendi com um grande guru meu, o Alex Pinheiro. Esse cara, ele me ensinou uma coisa muito bonita. Ele me ensinou que não existia nobreza maior do que a gente se mostrar disponível para o outro, né? Quer dizer, não supervalorizar essa escassez de tempo, né? Então ele era um cara que marcava muito a minha vida. Ele tem da tua idade, 10 anos mais do que eu tenho 40, ele tem quase 48 e tal. E ele, toda vez que eu precisava dele, eu ligava para ele e falava, Alex, eu preciso conversar com você. Ele falou, quando? Agora? Eu falei, não, mas você deve estar enrolado. Ele, não, claro que não, eu vou até aí. Eu falei, como você vai? Ele estava numa distância longa, né? Jardim Botânico, Copacabana aqui. Eu vou andando. Ele vinha andando, me encontrava. Eu falava, que cara maluco. Eu falava, cara, olha só, pô, Alex, vamos marcar um dia para conversar um dia? Pode ser hoje? Eu falei, você pode? Hoje posso agora. Né? Então, ele foi muito bonito aquilo, né? Enquanto eu só tinha exemplos de pessoas falando que não tinham tempo, ele me dizia que tinha tempo e continua dizendo que tinha tempo. Eu falei, tá ocupado? Ele, muito pouco, eu não faço quase nada, né? E ele faz 1 milhão de coisas, mas a noção dele, o olhar dele para o tempo, para a vida, para o processo, é muito bonito. E é difícil encontrar pessoas assim, né? E você é um cara assim. Você é um cara que você escuta todo mundo que está à sua volta, você para, né? Quer dizer, então eu imagino que como psiquiatra você deva ser o que exista de melhor, né? na cada espécie, né? Porque você realmente tem esse dom de doar o tempo com atenção, com afeto, com carinho, tal, com olhar. E eu acho que isso vem muito da noção, né? Daquelas pessoas que conseguem substituir a pressa pela velocidade. Né? Tem sido a minha reflexão maior, sempre que me perguntam, nos treinamentos que eu tenho dado para a empresa, dizer o sentimento mais nocivo que existe no mundo, né? E principalmente para sair dessa pandemia, do momento de quarentena, onde a gente perde a nossa liberdade, mais do que isso, como você falou, a gente perde o que de fato faz a gente ser uma raça dominante, que é viver em bando. A gente não está mais conseguindo viver em bando, a gente está perdendo essas conexões afetivas, apesar de estarmos melhorando elas aqui, né?
trazendo comportamento analógico digital, mas a gente não está vivendo em bando, a gente não está colaborando, a gente não está podendo ajudar isso, de certa forma, atrofia o nosso instinto, né, humano de ser. E aí eu tenho dito que a pressa, quem diz, eu estou louco para que isso acabe, eu estou com pressa para que isso acabe, esse provavelmente é o que não vai aproveitar esse momento. Possivelmente vai voltar pior. Por quê? Porque a pressa, ela geralmente vem junto com o atraso. E o apressado é aquele que não consegue fazer o tempo sobrar, muito pelo contrário. Ele tem como dom supremo fazer o tempo faltar, né? E, por consequência, ele desenvolve a pior característica para a evolução humana, que é o egoísmo. Por quê? Porque ele não se permite dividir o tempo dele com ninguém. Ele não se permite esperar por ninguém. Ao contrário, ele quer que todo mundo espere por ele. Ele sempre chega atrasado. E ele acha ainda, né, que por conta da soberba, que sem querer, inconscientemente, ela entra, introspecta dentro dele, ele vai chegar no meio da reunião e vai pegar o que aconteceu. Né? E aí não sobra tempo para nada, nem para olhar o processo, nem para olhar o que está acontecendo à volta. Ele é afetado por uma cegueira, né? Ele é afetado por uma perda de audição, porque ele não escuta nada em volta dele. E pior, não tem tempo para sorrir. Né? O apressado, ele geralmente é mal-humorado. E aí, quando eu falo sobre isso, as pessoas falam, meu Deus, realmente, né? Esse sou eu, esse é a minha esposa, esse é o meu chefe. E eles falam, tá bom, eles têm que fazer mindfulness, meditação, oração, né? Eu falo, não. Né? Porque a pressa, ela é descartável, ela é nociva, só que ela precisa abrir caminho para a velocidade. Porque a velocidade é o oposto da pressa. O veloz é aquele que tem como arte fazer o tempo sobrar. Né? Ele enxerga tudo à volta dele. O caminho, o processo é muito mais importante do que o resultado. Ele não está mirando só na chegada. Ele escuta e observa tudo, ele escolhe os melhores atalhos e ele sorri. Né? Eu falo do Bolt, que tem esse exemplo, quando ele vai correndo, se ele está muito na frente do oponente dele, ele olha para trás, desacelera e ri, ele termina sorrindo. Porque é uma característica do veloz. Né? Então, essa noção de pressa, eu acho que ela acaba com o nosso desenvolvimento humano. E aliado à pressa, tem uma coisa que me fez pensar muito, e que você falou algo parecido na sua palestra, e que eu vi o Yuval, né, o Yuval Harari, falando também no último livro dele, no 21 lições para o século XXI. Ele fala que, e tem um outro palestrante que eu adoro, que é o André Iorio, eu tenho que te apresentar o André. O André é um cara que escreveu um livro que são 6 competências para surfar na era digital. Ele é incrível. Ele fala da mente de principiante, que é a capacidade da gente esvaziar as nossas mentes o tempo inteiro para reaprender. E aí eu falo, né, para reaprendermos a aprender, inclusive com os nossos filhos. Né? Porque eu não tenho a menor dúvida em afirmar que o Bento, meu filho, com 6 anos, me ensina muito mais do que eu ensinava para o meu pai quando eu tinha 6 anos. Né? São outras crianças, são outras habilidades. Ou seja, a gente fica achando que a gente tá adquirindo sapiência, que a gente está ficando mais inteligente, né, que a gente está ficando mais dono de si, mas a gente sabe cada vez menos. Né? No comparativo com o homem da caverna, ou com quando éramos caçadores-coletores, nós sabíamos caçar, nós sabíamos construir as nossas casas, nós sabíamos costurar e fazer as nossas roupas, nós sabíamos educar os nossos filhos, nós sabíamos preparar a comida, nós sabíamos prever o que ia acontecer com o tempo. Ou seja, a gente sabia quase tudo. Né? E hoje a gente pode se perguntar aqui nessa live, quem sabe costurar, quem sabe cozinhar, quem sabe matar presa, quem sabe caçar. Quer dizer, a gente desaprendeu. E uma coisa interessante que o Val fala sobre isso é que para a gente fazer isso, a gente precisa de tempo. A gente precisa, né? Aí eu vou ler, a gente não pode ter pressa. Você precisa ler, você precisa de tempo ocioso, você precisa lidar com pessoas diferentes de você, você precisa abrir o seu espectro de conhecimento. Né? Então, eu queria que você primeiro desse a sua opinião sobre isso, né? Sobre essa coisa do conhecimento, e você que é um cara que não ficou só na medicina, só na psiquiatria, na neuropsiquiatria. E, aliás, a gente até brinca, né? A sua irmã deve estar médica aqui, mas médico tem um problema que só fala de medicina, né? Médico, isso é muito nítido entre médicos, você não consegue, né? Será que os amigos só falam de medicina? Eu falo assim, proibido falar de medicina, pelo amor de Deus, pro saco, né? Vamos tratar de outra coisa, não é? Como é que você vê isso da pressa? Dessa eu pressa vejo que gera, que lota os consultórios, né? Essa pressa crônica, e como é que você vê essa coisa do tempo como fonte de aprendizado e como que a gente poderia incluir isso no nosso dia, né? No nosso mundo hoje, esse mundo contemporâneo? Eu vejo que o tempo, as emoções, elas têm frequência, né? O quanto que acontece, elas têm a duração, né? Você pode ficar com raiva 1 hora, 1h30, né? Você tem hoje, né, você tem muito mais emoções desagradáveis no dia.
ela tem uma coisa que é a intensidade, né, do momento emocional. Mas tem uma coisa que está sob o nosso controle, que é a profundidade do presente. Isso você escolhe. É isso que você está dizendo. Então, o indivíduo ele é capaz de conseguir ser intenso. Porque senão o que está me ouvindo fala assim, não, mas quando eu estou intenso. Mas você não está profundo. Tá? A profundidade no presente é que dá isso que você está falando. Então, a pessoa tem a sensação que a vida não tem significância porque ela perde a profundidade da existência dela. Porque ela perde a profundidade da existência no momento. Não é isso? Né? Pedrinho? A gente tem sempre a sensação que a pessoa parece estar vivendo a vida um ensaio para algum outro lugar. Eu vou dar um exemplo bem simples aqui, né? Assim, o camarada tem uma dieta tão rígida que eu tenho a impressão que ele quer morrer um cadáver saudável. Não é verdade? Pedrinho, tudo bem comer saudável, você também come, eu como, mas eu tenho paciente que não come o bolo do aniversário de 90 anos da avó. Eu falo, mas por que você não come? Não, é carboidrato simples. Eu falei, cara, esquece o carboidrato simples, é o bolo da sua avó de 90 anos. Então, o cara acha o quê? Que vai comemorar quantos aniversários da avó de 90 anos? Então, é a falta de profundidade no momento onde você está. É isso que a gente perdeu. Então, você perde esse significado da existência. Né? Eu acho que é a falta da profundidade. Isso é maravilhoso. E essa ideia de profundidade, ela sai do tempo, ela sai da questão temporal. Ela é muito mais uma questão de observância, de preparo, né? Do que propriamente dedicar tempo. Porque você pode ser um cara, eu adorei isso, inclusive, né? Porque você pode ser um cara que dedica muito tempo, mas se você não tiver profundidade, esse tempo se perde, né? Quer dizer, o alongar desse tempo ele não se repete. Você quer ver uma coisa muito curiosa? Você deve ter passado por isso, né? Quando você conhece pessoas carismáticas como você, né? Assim, a gente tem isso, então pessoas carismáticas causam isso. O camarada distorce o tempo, né? A pessoa, você olha o relógio assim, ou o tempo passou muito rápido, ou você fala assim, não, mas nós estamos conversando só 15 minutos, e você teve a impressão que ficou 1 hora com a pessoa. Por quê? É a profundidade, né? Tá certo? Então, tem pessoas que conseguem fazer isso. Né? Diz que eles falam que o Steve Jobs fazia isso, né? Ele criava um distúrbio na realidade, né? Deturpava a realidade. Mas tem pessoas que fazem essa deturpação do tempo. Você tem a sensação que passou 1 hora e você ficou 5 minutos. Eu acredito que é isso, é a profundidade do que a pessoa consegue fazer. E tem um paradoxo, Pedrinho, que você vai ver, eu estou vendo aqui na internet nesses momentos, quando a gente faz lives, ou você também já deve ter feito palestras, assim, ou reuniões com 10, 15 pessoas. Há um paradoxo da tecnologia que você vê. Eu percebi que o camarada, para falar, ele tem que esperar a vez do outro. Porque se todo mundo conversar junto no Zoom, ninguém entende ninguém. Então, olha que absurdo. A tecnologia está obrigando você, a pessoa... Ela está te educando. Você está ficando presente, atento ao outro, porque né, falta alguns sentidos, né? Que você ainda não tem o tato, está faltando umas coisas. Então, você tem que ficar muito atento, esperar a vez dele, ver. Não é impressionante? E olha que bonito que você está falando isso. Sabe o que eu tenho falado? Tenho falado nas minhas palestras e incluí no livro pós-pandemia, que é o seguinte, porque é uma coisa que só me veio depois da pandemia. A gente tem discutido muito o quanto a tecnologia, principalmente o mundo digital, tem prejudicado o comportamento analógico, né? O quanto jovens e a gente já também, né? A gente tem praticado desrespeitos, né? E ausência de empatia por conta dessa tela Isso. que a gente está se vendo aqui, né? O restaurante, que você está conversando com alguém, você pega o telefone e tal. E eu estou vendo pela primeira vez, endossando o que você falou, só para endossar, acrescentar o seguinte, pela primeira vez a gente está vendo o comportamento digital andar junto ou trazer para dentro dele um comportamento analógico. Por quê? Porque o digital, ele sempre substituiu o analógico. Então, quando a gente estava no digital, a gente estava substituindo o analógico. Agora, como a gente não está tendo a opção de ter o analógico, a gente está trazendo o analógico para cá. Quando a gente senta... Você que falou nisso, quando a gente não usa as nossas gravatas, quer dizer, quando a gente está onde a gente está sem armadura, tudo bem, a gente está bem. Mas o que você está fazendo? Você está trazendo um comportamento analógico. Quando eu venho aqui sem assistente, né? Sem ninguém para ver a luz que está aqui, sem maquiagem, né? E não estou muito preocupado com a parte de baixo que eu estou, né? Isso é um comportamento analógico. Quando a gente se fala sem roteiro e a gente abre para as perguntas e a gente consegue fazer essa interação, isso é um comportamento analógico. Ou seja, talvez pela primeira vez, pós parada obrigatória do mundo, a gente
possa começar a encontrar um equilíbrio entre o digital e o analógico. Eu, por exemplo, já acredito muito mais, como você falou agora desse exemplo, primeiro que a gente vai respeitar o tempo do outro de falar, e você observou muito bem, como sempre você faz. E, por exemplo, eu não consigo mais imaginar que a gente não convive agora, a gente vai pegar o telefone numa mesa de jantar. Talvez sim para pegar foto, para tirar uma foto, mas eu acho que não vai ser mais com aquela pressa de ver o que está passando, né? Porque a gente inverteu essa pressa. Né? A pressa agora é de poder viver um momento de novo. É claro que a nossa memória é seletiva e aos poucos ela vai. Né? Só as coisas boas é que vão ficando, é igual relacionamento. Você termina um relacionamento que é péssimo, um ano depois, você já não começa a achar que ele é tão péssimo, 2 anos depois você já tem saudade da pessoa. Né? Mas, acho que a gente vive muito isso. Agora, essa ideia de profundidade, ela é sensacional, porque ela não vem só com o tempo, ela vem com, acho que com uma vontade, né, de se dedicar e aí sim de ser empático, de perceber o que o outro tá olhando. Tem uma pergunta muito boa aqui, que tempo bom realmente passa muito rápido. Né? A Adriana botou aqui só para mostrar para todo mundo quem é a Adriana. Adriana, os dois juntos, orgulho, eu que fiz. Foi mesmo, Adriana. A culpa foi sua e a gente está muito feliz de estar aqui. A Paty perguntou um negócio interessante. Como que os alimentos contribuem para ajudar na melhora dos sintomas da depressão? Sim. Ué, nós somos quimicamente compostos do que a gente come, né? Também, né? Na verdade, né? Então, você pode, o mesmo alimento variável, saudável, para você cuidar do seu coração, no fundo o mesmo para você cuidar da sua mente. A mente tem que estar bem metilada, né? Nós fizemos uma live, né? Eu faço live todo dia, né, Pedrinho? Às 20 horas, um dia do corpo, um dia da mente. E tem uma live lá só sobre metilação, onde eu explico, né? Galera, sai daqui e já vai para lá, hein? Isso aí, ó. E onde eu falo exatamente, porque igual a mulher toma ácido fólico durante a gravidez, o ácido fólico é para metilar. Esse processo de metilação, quando você come legumes e verduras, etc., ele ajuda a produção de dopamina e serotonina. Então, o cérebro, a maior incidência de doença psíquica no mundo é multifatorial, né? A desagregação social, você não conhece o vizinho, né? Mas também, em parte, talvez uma sociedade menos resiliente do que deveria ser, mas, em parte, também a péssima alimentação. A depressão, por exemplo, também é uma doença da qualidade de vida. Né? Não é só que nós só pioramos o nosso coração, a gente piorou a nossa cabeça. Né? Ingere menos ômega 3, não faz ginástica, não anda no sol. Isso tudo, claro, vai atingir também a mente, não é só o corpo. Né? Três dicas alimentares, assim, se é que existe, né? Universais. 3 coisas que todo mundo deveria ingerir, comer. Todo mundo deveria atentar, por exemplo, se ele ingere mais gorduras boas. A gente fica preocupado em discutir a gordura ruim, mas a melhor gordura que existe para o cérebro é o ômega 3. Você tem 2 fontes, basicamente. Ou você toma uma cápsula de óleo de peixe, ou você come linhaça, você tem que comprar a semente inteira e moê-la para você comer. Se você comprar ela já moída, ela já oxidou. Ela serve como fonte de fibra, não mais de ômega. Então, essa é uma dica, um alimento muito nobre para o nosso cérebro. Como eu falei, você comer legumes e verduras esverdeados, que vão ter mais folatos, que vai ajudar a metilação. E uma coisa, né, Pedrinho, eu não diria que é a alimentação, mas quando você pratica com atividade física e mantém seu peso ideal, você se mantém menos inflamado. O que faz mal, tudo que é bom de maneira aguda faz mal cronicamente. Inflamação é bom para fechar o corte que você teve. Agora, ficar inflamado cronicamente, porque a pessoa está acima do peso, comendo muito errado, isso faz mal no longo prazo, inclusive para a cabeça. Por incrível que pareça, nós sabemos hoje que a depressão também é uma doença inflamatória. Aliás, tudo quanto é doença, no fundo, tem inflamação por trás. Então, provavelmente, a ideia de usar ômega 3, né, cuidar do peso, isso tudo vai ser para minimizar o processo inflamatório. Maravilhoso, cara. Aqui tem uma outra boa também, ó. Essa é ótima, da Liege, ela sempre participa aqui, querida. Como ser feliz de verdade com o turbilhão de notícias ruins que estamos sendo bombardeados? Eu brinco que a gente vive uma infotoxicação, não é isso? Tudo bem no início, até que eu entendo. Agora o camarada assiste Jornal da Manhã, que fala a mesma coisa da hora do almoço, que fala a mesma coisa do Jornal da 8, ele arremata com o Jornal das 10, depois ele vai para a CNN. Para quê? É a mesma conversa. Então você assiste uma coisa e pronto. E se não estiver mudando muito, você não assiste nada e fica quieto.
Então, nós nos intoxicamos de informação, não é isso? Intoxica mesmo. E é mesmo. Que diferença vai fazer mesmo na sua vida se a cloroquina vai ser usada na fase A, B, C, W, Y? Você só vai tomar quando chegar a sua vez, se tiver o caso. Então sabe, você fica lá estressando. No início eu levantava artigos, lia, um amigo me deu um site que já dava os artigos. Eu vi que eu estava ficando louco. Eu parei com esse negócio. Nas minhas lives eu sempre abria dando atualização do Covid. Eu parei com isso porque aqui estava tomando tanto da minha vida. Eu falei, cara, eu não faço mais nada. Você falou, tem que aproveitar o Covid já para assistir todas as aulas do Jordan Peterson, né? Mapas de significado espetacular, estou assistindo. Eu e o Ione estou assistindo todo o Senhor dos Anéis, agora com a visão da jornada do herói, desde o Hobbit, sabe assim? A parte mitológica, arquetípica. Eu estou para isso. Agora eu vou gastar vou gastar o tempo agora ficar lendo artigos sobre... Não vai mudar. O que você está lendo agora, Frederico? Lançaram um livro agora essa semana, lindo, que é uma coletânea de 3 palestras que o Viktor Frankl, né, o pai da logoterapia, que foi o cara, né, o Viktor Frankl foi um psiquiatra judeu que viveu em Auschwitz durante 3 anos e criou uma linha de terapia chamada logoterapia, que é a terapia do sentido, né? Se o ser humano descobrir um porquê, ele suporta o como, né? Então, se você descobrir um sentido para esse sacrifício que nós estamos fazendo, né? Ou seja, eu fico em casa isolado, não obrigado. Eu fico porque altruisticamente eu faço isso pela minha família, eu faço isso pela minha mãe, eu faço isso pelo meu, não é isso? Pelo meu pai, eu faço isso pelo meu país. Então, isso traz um outro significado. Então, Frankl, antes de escrever o livro mais famoso dele, o Psicólogo no Campo de Concentração, né? O Homem em Busca de Sentido, ele fez 3 palestras, transcreveram, a primeira vez que sai no inglês. Então, tem lá. Eu estou lendo. São e estou lendo Não, é um único volume, é um único livro, 3 palestras. É. E eu estou lendo. Como é que é o nome do livro? Chama In Spite. É tipo assim, aceite a vida apesar de tudo. In spite of life. In spite of life. Tem português? Não tem português ainda, não. Só em inglês. E eu estou lendo em inglês, mas tem em português, o Mapas de Significado, que é o livro do Jordan Peterson, aquele professor lá do Canadá, que é autor de 12 Regras para a Vida, que Pedrinho, você ia adorar, cara. Porque aquele dia você explicou, né, a sua visão da missa, você lembra? Você tem que ver esse cara explicando a análise psicológica da Bíblia. Um negócio psicológico. Aliás, olha só, a gente tem 4 minutos. Uma coisa que eu... Bom, infelizmente, porque você é um cara incrível, assim. Eu queria que você me falasse uma coisa que eu acho super interessante, um papo só pra gente descontrair aqui. Sim. Quem foi Jesus, quem foi Gesa pra você, né? Sim. E qual que você acha que foi a verdadeira mensagem dele, assim, olhando pelo lado místico e também mental, como é que você acha como é que ele seria hoje, Gesa? Me fala aí. Sim, isso é difícil, né, Pedro? Difícil. Bem, primeiro eu acho que alguém que planta uma coisa que está aqui há 2000 anos, ele seria incompreendido em qualquer no momento que ele viesse. Concorda comigo? Porque ele não estava plantando para amanhã, ele estava plantando para 2000 anos. Então, cara, eu só sei que ele seria uma coisa que nenhum de nós ia achar estranho, né? Você teria que ouvir com a alma, não é com a cabeça, né? Porque ia soar tão estranho, você teria que ouvir com sua alma. Então, por isso que durou 2000 anos, porque se fosse uma coisa compreensível, não era, o time span daquilo era muito curto. Como era para 2000 anos, se ele estivesse aqui hoje, ia falar algo que nenhum de nós... Outro dia um cara falou assim para mim, essas coisas são engraçadas, né? Outro dia um cara falou assim, pô, Pedro, eu falo às vezes sobre isso, né? A gente tem um minuto, que eu falo, pô, cara, me fala como é que você acredita? Eu falo, cara, eu acredito... The Originals. Meu irmão, 2000 anos, a mensagem do maluco continua. Independente do que você acha, ele segue, cara. O cara é bom pra caceta, meu irmão. Porra, 2000 anos, não é? Exatamente. Ô, Fred, a gente tem 50 minutos, infelizmente. Você já vai emendar a live agora, né? Vou fazer agora às 20 horas. Hoje nós vamos falar, hoje é um dia do corpo. Eu vou falar sobre duas plantas, né, que se usa para tratar alguns aspectos psíquicos, que é a erva de São João, a mais famosa, e a outra é o Silentius tortuosum, que é o nome comercial chamado Zembrim, que é uma planta da África do Sul, muito interessante. Eu vou falar, então hoje é um dia do corpo, então nós vamos falar sobre isso. Vai falar sobre ela. E Frederico, palestra pode te chamar, você também, o Frederico, como eu, super acessível, pode mandar inbox. Sim, ele responde, pode mandar inbox, pode. E depois ele passa... No site tem celular, pode mandar pelo celular, o que quiser, eu estou disponível. Então, eu tenho feito esse tipo de trabalho, eu falo, né?
esse momento, o APA pergunta nas empresas, ficam 200 pessoas online, eu vou respondendo, entendeu? Uma delícia. É isso. Que bom, meu É irmão. tipo... Fred, obrigado, Alô. tá? Um prazer, uma honra. Você me inspira. Beijo, Beijo, irmão. Obrigado pela presença de todo mundo. Dri, obrigado por Recíproco. apresentar a gente. Valeu.